Uma barbaridade aconteceu numa penitenciária no estado de São Paulo e eu quero falar com você sobre isso. Já fazia algum tempo, sinceramente falando, que eu não tinha uma notícia como essa, de uma situação tão cruel, tão bárbara, que aconteceu no interior de São Paulo. Segundo informações já divulgadas até pelas plataformas de notícia, foi uma treta, digamos assim, entre facções. O preso teve suas tripas arrancadas em São Paulo e era do Comando Vermelho. Através de golpes de lâminas durante um motim na penitenciária 1 de Potim, no interior de São Paulo, na sexta-feira, dia 26 de dezembro, o detento Wagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos, teve as suas tripas arrancadas, segundo fontes da Polícia Penal, e declarava ser integrante do Comando Vermelho, facção carioca rival do primeiro comando da capital. Documentos da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará mostram que, em 2020, Wagner pertencia à Massa Carcerária, facção cearense, mas 3 anos depois, declarou integrar o CV, que tem atuação nacional e presença em pelo menos 23 cidades paulistas, de acordo com o Metrópolis. Fontes da Polícia Penal afirmam, em condição de sigilo, que Wagner teve as tripas arrancadas e com o sangue dele, os detentos picharam, entre aspas, novo cangaço, em uma das paredes da unidade. A pichação faz referência a uma prática criminosa na qual quadrilhas sitiam cidades do interior com armas e táticas de guerra para assaltar agências bancárias. Além dele, outros 2 detentos ficaram feridos. O motim, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, teria sido contido pela Célula de Intervenção Rápida, conhecido como GIR. Essas foram as informações publicadas no Metrópolis, mas também foi divulgado já em outras plataformas de notícia. Aqui já levanta uma questão que eu até gravei um vídeo agora recentemente no canal falando sobre o discurso do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que alegou categoricamente que as facções não dominam mais os presídios do estado de São Paulo. Deveriam jogar agora essa questão para que ele pudesse responder, porque é um absurdo a narrativa que ele trouxe naquele evento, que eu já deixei um vídeo aqui no canal, depois você assista para saber mais detalhes. O fato objetivo é que a gente tem uma gravidade muito grande quando se trata de organizações criminosas pelo Brasil afora. Alegar que é viável, e tem pessoas que acabam aplaudindo esse tipo de situação, de fazer uma mistura, ou seja, colocar membros de facções criminosas dentro da mesma unidade prisional, isso para mim já gera um absurdo. Sabe por quê? E eu vou dizer aqui 2 pontos. O primeiro ponto é porque com certeza vai ter violência naquela unidade prisional. Mas as pessoas que incentivam esse tipo de situação, essa prática, sabe qual é o pior? O pior é que eles não pensam até mesmo nos servidores públicos que trabalham na linha de frente dessas unidades prisionais, os policiais penais. Porque quem vai ter que segurar essa panela de pressão todos os dias, se colocar membros de organizações criminosas entre eles, serão os próprios policiais penais. A gente já sabe que há uma deficiência muito grande desse efetivo nas unidades paulistas. Há sim uma questão ali de dificuldade já da forma que está hoje, eles aceitando ou não. E se você conversar com um policial penal, um diretor de unidade prisional, e ele for honesto, ele sabe que, por exemplo, o PCC dentro das unidades paulistas acaba de forma indireta ajudando esses policiais penais manter uma certa ordem dentro do pavilhão. É claro que jogar isso para um debate mais expansivo social, as pessoas não têm ainda maturidade, eu estou sendo bastante gentil aqui, não tem maturidade para entender a vida real. Mas quem está trabalhando no dia a dia, quem está ali, né, conduzindo, vivendo, passando por todas essas situações no seu cotidiano, sabe muito bem do que eu estou falando. Uma questão que fica muito clara aqui nesse episódio tão brutal dentro do sistema prisional paulista é a capacidade do ser humano em praticar, e aqui eu sempre tento levar um pouco até pela linha filosófica, a forma que o ser humano tem de praticar atrocidades desde que ele defenda uma ideologia. Porque muitas pessoas acabam ficando sempre no campo político, né? Por exemplo, aquelas paixões dos bolsonaristas, aqueles caras comunistas, a galera que defende o Lula, que defende o Bolsonaro. Só que, se você parar para analisar e for bastante honesto, digamos assim, você vê que as paixões, as ideologias, elas nos cegam.
e nos cega a um ponto de você exterminar pessoas sem nenhum tipo de sentimento, porque você acredita naquela ideia. Isso se aplica nas organizações criminosas, isso se aplica em grupos políticos, isso se aplica em torcidas de futebol. Por quê? Porque é aquela ideia que cega a pessoa. Por isso que eu digo sempre que a idolatria, essas questões ideológicas, quando elas contaminam o seu cérebro, elas vão acabar cauterizando a sua capacidade de raciocínio e você vai começar a tomar atitudes semelhantes de animais irracionais. E o animal ainda age por um instinto, né, de sobrevivência. O ser humano não. O ser humano às vezes age, às vezes não, e muitas vezes age porque quer realmente ter o prazer de exterminar o seu opositor, mesmo que seja no campo da ideia. Por isso eu sempre discuto aqui nesse canal que os temas de segurança pública, eles não podem estar tomados pela raiva, tomados pelo ódio, ele tem que ser centralizado na razão. A gente tem que pegar um tema, trazer ele, jogar para que a gente possa analisar ele, se libertando sempre dessas questões ideológicas, pensando como a gente pode realmente melhorar isso. Eu queria fazer aqui um pedido para você. Eu tô querendo trazer no canal aqui notícias como essas, notícias que acontecem no cotidiano do sistema prisional. A gente vai agora, a partir de 2026, atualizar mais a questão do sistema prisional com os vídeos que a gente já tem aqui no canal. Mas se você achar interessante, a gente também quer trazer matérias do dia a dia, do cotidiano, matérias como essa. Se você gostar desse tipo de conteúdo, como eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo? Por 2 pontos. Deixando o like no vídeo, então pela quantidade de like desse vídeo, eu vou entender que é um vídeo que vale a pena ser produzido sempre que sair uma notícia da questão de sistema prisional nível Brasil. E o segundo ponto, com certeza, vai ser o seu comentário aqui abaixo, falando: continue trazendo essas informações porque eu acho interessante. Então são os 2 filtros. Se eu perceber que tiver uma boa quantidade de like e de comentário, a gente vai trazer sempre atualizações. Saiu uma notícia hoje, eu venho aqui, gravo, nem se eu não estiver no estúdio, eu pego o celular e gravo, trago uma informação para você. Ou se eu perceber que não teve tanta relevância esse vídeo, aí a gente não vai trazer esse projeto para o canal. Só você tem essa capacidade de trazer uma motivação para esse projeto, que é o meu canal aqui no YouTube, com gestos bem simples, deixando o like, comentando e se inscrevendo. Fazendo essas 3 ações, isso vai motivar ainda mais a gente trazer projetos e atualizando sempre você aqui, dessa forma que a gente faz aqui. Eu tento, o máximo possível, ser coerente com as minhas colocações. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!